E eu inicio essa primeira exposição da carta de Pedro nessa noite com a temática como lidar com as dificuldades da vida, nos 2 primeiros versos, e eu convido você a acompanhar a leitura comigo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, e Pedro escreve aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Existem algumas expressões nas Escrituras que nos atordoam, nos deixam realmente assustados. Tiago, irmão de Jesus, escreve a sua carta no finalzinho do Novo Testamento, e logo no início ele diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, porque a provação da sua fé, uma vez confirmada, gerará em você maturidade. Não há provação, dificuldade, luta em nossa vida que não seja usada por Deus para produzir um bem maior. Todos os homens e mulheres de Deus ao longo da história, conforme registrados nas Escrituras, para serem moldados e aperfeiçoados, santificados, passaram pela escola do deserto. Deus conduz Abraão ao deserto, depois de lhe fazer uma promessa de nascer um filho. Até o cumprimento dessa promessa, passa-se 25 anos. Deus conduz José ao deserto, leva-o ao Egito, enclausura-o em uma prisão. José fica mais de 2 décadas em sofrimento, para depois conhecer a graça de Deus, que estava conectando todas as coisas para um bem muito maior na vida de José. Moisés, aos 40 anos de idade, deseja libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. Mas esse não era o projeto de Deus. O projeto de Deus primeiro era aperfeiçoar o caráter de Moisés, levando-o para o deserto, onde ele fica dos 40 anos de idade aos 80 anos. 40 anos na escola do deserto. Lá ele aprende a humildade, lá ele aprende o que não é depender mais de suas forças, porque quando Deus intervém na vida de Moisés, Moisés está velho, sem energia, e Moisés se torna o homem perfeito para ser usado por Deus. Ele não tem mais no que contribuir, ele será um homem que encarnará que nós dependemos da graça de Deus em todas as coisas. Davi, que se torna rei, e antes de se tornar rei, passa muitos anos no deserto, fugindo de seu sogro Saul, fugindo de exércitos inimigos, os filisteus muitas vezes, até se assentar no trono. Tantos profetas vivem perambulando pelo deserto. O próprio primo de Jesus Cristo, um homem que o próprio Jesus diz que daqueles que nasceram de mulher, nenhum foi maior que ele, João Batista, foi levado por Deus para o deserto. Se vestia muito mal, tinha um jeito de viver muito simples, um homem de poucas posses, uma vida dura, áspera, mas que foi profundamente usado por Deus até a aparição de Jesus Cristo. João Batista é quem batiza Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, antes de começar o seu ministério público, é levado pelo próprio Espírito Santo, conforme registrado em Mateus 3 e Lucas 4, para o deserto, e o texto diz, a fim de ser provado, o próprio Filho de Deus. Quando a gente olha as Escrituras, como a verdade bíblica destoa da pregação contemporânea. A pregação contemporânea, no geral, diz que você é filho do rei, e por ser filho do rei, você não pode aceitar o sofrimento, a dificuldade, as dores e o sofrimento em sua vida. Mas como assim? Você e eu habitamos num mundo caído, você e eu erramos muito, ainda temos veneno de serpente correndo na nossa veia, nossa natureza não foi completamente purgada dos efeitos do pecado, vivemos num mundo onde envelhecemos, onde definhamos, onde acontecem tragédias, fatalidades e morremos. É assim a vida. Os nossos conhecidos cemitérios estão cheios de heróis da fé, cheios de cristãos que há poucos anos decretaram o fim de suas enfermidades, ordenaram a Deus a acabar com o fim do sofrimento, estão lá sepultados,
Graças a Deus, hoje na presença de Deus. Sofrimento, lutas, dificuldades, é melhor a gente admitir, fazem parte da rotina da nossa trajetória. Muitas vezes enfrentamos perseguições por conta da nossa fé, perseguição no trabalho, porque as pessoas não conseguem compreender nossa índole, não conseguem compreender nosso caráter, não conseguem compreender porque pensamos como pensamos e agimos como agimos, porque temos a ética que temos. Jovens e adolescentes que resolvem se radicalizar em Cristo, honrar as Escrituras, honrar a vontade de Deus, se santificar, inevitavelmente serão perseguidos nos cursos universitários, nos ensinos médios da vida. Nossas adolescentes de 13 para 14 anos já começam a ser perseguidas no ensino fundamental, segunda fase. Inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, por nos identificarmos com Cristo, nós enfrentaremos dificuldade na vida. E Pedro escreve essa carta para nos orientar sobre como enfrentar as dificuldades e os sofrimentos, não olhando para essa vida, mas olhando acima das nuvens, olhando para aquele que governa a história e encontrando nele orientação para enfrentar os embates dolorosos. Nos 2 primeiros versículos, nós temos a apresentação do autor da carta e dos destinatários, a quem Pedro dirige os seus escritos. E note que o versículo 1 de 1 Pedro começa dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. É o próprio Pedro, aquele que negou Jesus por 3 vezes, quem escreve essa carta. Mas depois de negar Jesus, mostrando que ele era homem como eu e você somos, sujeito aos deslizes, às falhas, sujeito a não cumprir suas promessas a Deus, esse Pedro depois é restaurado, é visitado pelo próprio Senhor Jesus, que ressuscita dentre os mortos, e é novamente perdoado, novamente estimulado por Jesus. Jesus diz: Pedro, levanta, continue pastoreando o meu povo. Esse Pedro é chamado de apóstolo, que no literal significa enviado, mas aqui significa aquele que faz parte dos 12, um grupo especial chamado por Jesus para uma missão gloriosa. No Antigo Testamento nós temos as 12 tribos de Israel. No Novo Testamento, depois de uma noite toda em oração e jejum, Jesus escolhe dentre vários discípulos 12, que darão continuidade à igreja do Antigo Testamento. Tem gente que diz: eu gosto do Novo Testamento, não gosto do Antigo Testamento, mas é um único volume, compreendido em 60, é um único livro em 66 volumes. No Antigo Testamento temos 12 tribos, no Novo Testamento temos 12 apóstolos, uma única igreja no Antigo Testamento, uma única igreja no Novo Testamento, unida por Jesus Cristo. Pedro faz parte desse grupo de 12 apóstolos. Os 12 acabam depois da morte de Jesus e da morte do último apóstolo. É por isso que não existem mais apóstolos hoje. Se alguém se levantar e se denominar a você: eu sou um apóstolo, fuja desse farsante, fuja desse falso profeta, fuja desse enganador e desse falso mestre. Não existem mais apóstolos hoje. Apóstolos foram chamados por Jesus apenas 12. O próprio Paulo, que era chamado de apóstolo, dizia que ele era um filho nascido fora do tempo. Depois dele, ninguém mais nasceu. E Pedro entendia que ele não havia se chamado, ele não havia se feito apóstolo. Foi Jesus quem o comissionou. É por isso que ele diz: eu sou apóstolo de Jesus Cristo. É Jesus quem nos salva. É Jesus quem nos busca, é Jesus quem por sua graça cativa o nosso coração, encanta a nossa vida e nos chama para um projeto muito maior que as nossas vidas. Nenhum de nós conseguiria se identificar com Jesus Cristo por suas próprias forças. Nós não temos vontade natural por Jesus Cristo. Não temos apetites espirituais inclinados naturalmente por Jesus Cristo. Se primeiro Jesus Cristo não transformar o nosso coração, é impossível que nós respondamos ao seu chamado. Pedro diz: ele me encontrou, ele me mudou. Um dia Pedro estava pescando e Jesus diz: joga as redes. Mas eu não pesquei nada a noite inteira, eu sou profissional. Joga as redes, tudo bem. Eu vou jogar, mas esteja prevenido, não vai pegar nada, eu sou profissional, o senhor não é. O senhor cresceu como carpinteiro. Pedro joga as redes. Para sua surpresa, ele não consegue trazer os peixes para o barco. Tamanho peso daquelas redes.
O texto diz que ele se dobra diante de Jesus e diz: afasta de mim, eu sou pecador. Naquele momento ele entendeu que o próprio Jesus Cristo estava visitando sua vida, transformando sua vida. É assim com a gente. Quando Jesus Cristo chega, nos transforma. A primeira revelação que nós temos é: meu Deus, eu não posso permanecer diante desse Deus tão santo, tão puro, tão perfeito. E a segunda revelação que recebemos é: o amor dele nos abriga, o amor dele nos acolhe, o amor dele nos aceita, nos transforma e nos muda para uma missão muito maior. E esse Pedro escreve a um grupo de pessoas. No versículo 1 ele diz: eu escrevo aos eleitos. Que lindo, gente, saber que o povo de Deus foi amado por Deus na eternidade, foi escolhido por Deus antes de qualquer coisa ser criada, de qualquer estrela emitir seu brilho, de qualquer galáxia receber seu nome. As Escrituras nos dizem no livro do profeta Isaías que Deus chama cada uma de suas estrelas pelo nome. Ele governa o curso delas. A própria ciência descobriu que é infinito o número delas. E Deus as chama individualmente pelo nome. E antes de qualquer estrela ser criada, Deus na eternidade, livre, graciosa, voluntariamente, decreta amar um povo, ter um povo para si, decreta que a minha vida e sua vida serão dele, que o amor dele nos alcançará, que ele nos adotará, que ele nos perdoará, que ele nos livrará da morte, que ele arrancará do nosso coração o pavor do amanhã. Como enfrentar os desafios dessa vida? Em primeiro lugar, meu querido, olhe para o amor que Deus tem por você. É um amor eterno, não é fundamentado no que você faça, nas suas emoções, e muito menos nas circunstâncias. Mas as circunstâncias são difíceis, as circunstâncias são hostis, são dolorosas, é difícil demais de suportar. Mas o amor de Deus decretou te amar na eternidade, antes de sequer você existir. Você acha que esses problemas conseguirão arrancar a soberania de Deus, arrancar o controle de Deus, tornar Deus um ser fraco? É impossível. Pedro diz: esses eleitos enfrentam dificuldades. Ele vai descrever esse povo como os forasteiros que estão na dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Hoje a gente se queixa das nossas enfermidades, hoje a gente se queixa do eventual desemprego, hoje a gente se queixa, estando trabalhando, do aperto financeiro, hoje a gente se queixa da insegurança quanto ao amanhã, hoje a gente se queixa de não conseguir fazer a viagem que gostaríamos, hoje a gente se queixa de não conseguir trocar de carro no fim do ano, a gente se queixa de tudo. Mas esse povo, Pedro diz, eles foram dispersos, perderam suas casas, perderam sua história por amor a Cristo, foram obrigados a fugir de sua cidade, a deixar parentes, a deixar amados, a deixar bens, porque foram severamente perseguidos, porque amavam a Cristo. Foram obrigados a ir para regiões desconhecidas. E Pedro diz que o povo de Deus estava espalhado em 5 regiões do Império Romano no primeiro século: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. É onde hoje fica a Turquia. O povo de Deus está sofrendo, passando por dificuldades. Mas Pedro diz que esse povo de Deus que passa por dificuldades hoje são os forasteiros. O povo de Deus é forasteiro, não pertence a esse mundo, não pertence a essa cidade, não pertence. Você pode, quando você vai fazer uma compra pela internet, eles pedem o seu CPF. Você pode colocar o seu CPF, seu CEP. Vai aparecer sua rua, vai aparecer seu endereço, vai aparecer a sua localização geográfica, mas lembre-se, onde você mora, o trabalho onde você exerce a sua vocação, onde você ocupa o seu tempo no dia a dia, o cômodo onde você dorme, não representa o seu endereço eterno. As Escrituras dizem que nós somos cidadãos dos céus, cidadãos da eternidade. O reino de Deus é o reino onde nós pertencemos.
A carta aos Hebreus, no capítulo 11, depois de falar de um monte de homens e mulheres que sofreram por toda a história, diz que esses homens sofreram e passaram pelo que passaram e perderam suas vidas, porque eles olhavam para a verdadeira cidade a que pertenciam, eles entendiam que eram peregrinos e forasteiros nesse mundo. Por isso esse povo enfrenta as dificuldades sem entrar em desespero, porque eles olham para a cidade que tem Deus como construtor, e eles afirmam que não pertencem a esse lugar, o reino deles ainda se manifestará, o endereço deles ainda se concretizará através do retorno glorioso de Jesus Cristo. É assim que eu lido com as dificuldades que me cercam. Lidamos melhor com as dificuldades da vida quando descansamos no que Deus fez, passado, e no que Deus faz por nós, presente. Olha o versículo 2, Pedro insere cada uma das pessoas da bendita Trindade, Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho. Eu escrevo aos eleitos, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, que foram santificados pelo Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Pedro diz que nós lidamos melhor com as dificuldades quando descansamos no que Deus fez e faz por nós. O que Deus fez? Nos elegeu nele, de acordo com seu conhecimento eterno, com seu poder glorioso, com seu decreto de misericórdia, antes de o mundo vir a ser mundo, antes de o pecado entrar na história humana. Deus decretou que nós seríamos dele, que o pecado não nos destruiria, que a morte não seria Nossa Senhora, que o inferno não seria nosso destino. Antes do maldito câncer entrar na história humana, através do pecado, Deus já realizou a cura, amando na eternidade um povo para Ele, escolhendo um povo para ser objeto especial de seu cuidado, de sua graça, de sua bondade, de sua misericórdia. Mas Pedro diz mais. Pedro diz que nós lidamos melhor com as dificuldades da vida, não só quando descansamos na obra do Pai, tem mais. Deus não parou com a escolha eterna sobre nós, não. O Espírito Santo nos santifica diariamente. Pedro diz aí no versículo 2, em santificação do Espírito, que é o Espírito Santo. Jesus disse que morreria, que ressuscitaria ao terceiro dia, que subiria aos céus. Mas no Evangelho segundo João capítulo 16, Jesus diz que enviaria a todos nós o seu Consolador, o Parácletos. Muito difícil de traduzir essa expressão Parácletos no original. Significa advogado, consolador, ajudador, pacificador, suporte, amparo. É isso que é o Espírito Santo. É o próprio Deus habitando em nós, que na medida em que vamos ouvindo a pregação fiel do Evangelho, vai transformando nossas motivações, nossas vontades, gerando em nós um constrangimento santo e inclinando nossas vidas em direção a Deus. Na medida em que vamos ouvindo a pregação do Evangelho, o Espírito Santo faz com que a cegueira caia dos nossos olhos, nos dá visão para olhar as Escrituras e dizer, meu Deus, era tão fácil, tão claro, mas eu nunca compreendi, eu nunca criei. E de repente, depois de 20, 30 anos, crê, converte-se, é transformado. O Espírito Santo nos convence de tudo isso. O Espírito Santo nos levanta quando estamos abatidos. O Espírito Santo intercede por nós diante de Deus, quando estamos enfraquecidos, quando imaginamos, agora chegou o meu fim, agora serei destruído. O Espírito Santo sussurra suavemente ao nosso coração, você é filho de Deus, você não é desamparado por Deus, você é amado por Deus, a providência de Deus é contigo, calma, o choro dura uma temporada, uma noite, mas a alegria virá, esse deserto terá fim. Agarre-se à graça, dependa de Deus, continue vivendo um dia de cada vez, reafirmando o teu compromisso em Deus e com Deus. Ele há de ser fiel à tua vida, porque Ele é fiel até o fim. O Espírito Santo nos santifica,
nos transforma, muda nossas vontades, nos purifica, direciona nossos interesses por Deus. O Espírito Santo faz isso. Olha o que Deus nos deu. Deus nos deu de si para habitar em nós. É o Espírito Santo. Está fraco, está cansado, está sobrecarregado, está aflito, está preocupada, angustiada, à beira do desespero ou em desespero. Lembre-se do Espírito Santo que habita em você, que te sustenta, te conduz, te ajuda, te fortalece. Da fraqueza, Ele fará você tirar forças. Da vergonha, Ele fará você tirar honra. E Pedro nos fala do Deus Filho, que é Jesus Cristo, no final do verso 2, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Primeiro Pedro nos diz que Jesus obedeceu a seu Pai até o fim, viveu uma vida perfeita, cumpriu toda a lei, foi até a cruz, ofereceu um sacrifício perfeito, fez-se maldição em nosso lugar e derramou o seu sangue. E por meio do seu sangue, nós fomos purificados de todo o pecado, de todo o mal. É por isso que aquele que está em Cristo foi feito nova criação. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Nós fomos feitos nova criação, nova identidade, novo destino, nova presença, que agora é a presença do Espírito. Meu Deus, purificados. A gente lida melhor com as dificuldades quando a gente descansa no que Deus fez, nos amou na eternidade. Quando descansamos no que Deus faz, nos deu seu Espírito para toda a jornada. E Deus ainda fez, nos purificou de todo o pecado quando puniu o nosso pecado em Cristo Jesus. Quando fez Cristo se tornar maldito no lugar da nossa maldição, a fim de que não houvesse mais maldição sobre nós. Quando Deus olha sobre nós, o que Ele vê é a obra fiel de seu Filho Jesus Cristo. Ele vê perdão dos pecados do passado, dos pecados do presente e de todos os pecados do futuro. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Lidamos melhor com as dificuldades quando descansamos ainda no agir diário de Deus. Note como Pedro termina o versículo 2. Eu desejo a vocês que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Graça é Deus nos sustentar diariamente, o tempo todo, por sua bondade. Graça é Deus derramar sobre nós seu perdão, sua proteção, seu amparo, sua misericórdia, seus afetos, sua ternura. E paz é Deus cercar nosso coração e nossa mente com a certeza de que nunca seremos desamparados de seu amor. E por isso podemos enfrentar todas as dificuldades, não olhando para nosso ventre. Se nos curvarmos, pioraremos nosso estado. Não olhando para frente. Se olharmos para frente, confiaremos nos homens. Mas a paz nos faz olhar para o alto e receber do trono de graça de Deus a acomodação mental que nenhuma doutrina humana pode produzir. A paz guarda nossa mente e nosso coração em Cristo Jesus. Lidamos melhor com as dificuldades da vida quando dizemos: tua graça me basta. Você acorda hoje, tem tanta coisa ainda no dia, que você diz: eu sou pequeno demais. Aí você diz: só uma porção da tua graça.
eu só preciso de uma porção da tua graça. Só uma porçãozinha da tua misericórdia. Só disso que eu preciso. E aí termina o dia. E você não recebeu uma porçãozinha. Você recebeu graça e paz multiplicadas. Porque você é amado por Deus. Eleito na eternidade. Você foi perdoado de todos os pecados pela obra fiel de Jesus Cristo. E você é habitado pelo Espírito Santo, que jamais te desamparará na jornada. Quais são as implicações disso para a nossa vida, meus queridos irmãos e irmãs? A primeira delas é que devemos viver em grata admiração pelo amor de Deus. Grata admiração, que grande amor é esse? Amados na eternidade e escolhidos para receber a salvação que é eterna e o constante cuidado de Deus. Grata admiração. É eu e você nos posicionarmos diariamente diante de Deus e dizer: meu Deus, que amor é esse? O que eu fiz para merecer isso? E ouvir das Escrituras: nada. Você não pode fazer nada para merecer isso. É graça sobre graça. Eu escolhi te amar. Eu escolhi te proteger. Escolhi habitar em você. E escolhi te perdoar. Meu Deus. Em segundo lugar, precisamos ter nossa identidade fortalecida. Somos herdeiros de um lar que ainda não se manifestou. Somos cidadãos do reino de Deus. Somos cidadãos já dos novos céus e da nova terra. Como assim, pastor? Paulo escreve a carta aos Efésios e ele diz que nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque nós habitamos nesse espaço-tempo, domingo, 8h10 da noite, 8 de setembro. Mas Deus habita na eternidade, não existe na perspectiva de Deus tempo. Na perspectiva de Deus, a história já acabou. Nós já estamos reinando em glória com Ele. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa verdade é estonteante demais, é gloriosa demais. Então apenas a admire. E reafirme sua identidade em Cristo. Reafirme todos os dias sua identidade, para continuar vivendo diariamente nesse mundo, com os desafios, os embates, as pressões, as demandas, que querem roubar teu coração a paz, roubar de teu coração a alegria, roubar de teu coração o contentamento, roubar de teu coração a dependência. Permaneça em grata admiração diante de Deus, e reafirme a sua identidade. Para reafirmar a sua identidade, você pode usar a expressão: eu sou filho do rei. Eu sou filho do rei. Em terceiro lugar, podemos viver com confiança e descanso, entre vírgulas, ainda que sob circunstâncias difíceis. Por tudo estar debaixo do controle soberano de Deus, sempre receberemos sua orientação e seu sustento providencial. Ainda que sob circunstâncias difíceis, nós somos chamados a descansar. Noemi sai de sua terra cheia de sonhos e vai para Moabe. Lá ela fica viúva, enterra seus 2 únicos filhos. Volta para Belém, com a perspectiva de mendicância, absoluta pobreza e talvez prostituição. Traz sua nora a tiracolo. Essa nora, que era uma moabita, não pertencia ao povo de Deus, chamada Ruth, vai para o campo colher milho, o que tivesse, para comer, porque não tinha comida. Poderia ser molestada,
poderia ser violada por qualquer homem, porque não era uma israelita, não pertencia à família do pacto, era uma estrangeira naquela terra. De repente vem o dono da propriedade, em sua montaria, olha só para aquela mulher estrangeira e diz: quem é aquela? Deus põe no coração dele uma curiosidade, e ele escuta: o nome dela é Ruth, ela veio com uma parenta tua chamada Noemi. Ah, eu ouvi o que ela fez, ficou viúva, e ao invés de voltar para o seu povo, veio cuidar da sogra em pobreza. Olha, proteja essa mulher, não deixe essa mulher ser abusada, deixa cair um pouco mais de espigas para ela colher e ter abundância. Quando Ruth chega em casa naquela noite, com a colheita exagerada, a própria sogra olha para ela e diz: que é isso? Nem Ruth sabia explicar. Providência de Deus nunca desampara o seu povo. Providência de Deus nunca desampara o seu povo. José vive uma vida de grande sofrimento com seus irmãos. Amargo e inveja infernal a ponto de ser vendido como escravo. Mais de 20 anos em sofrimento, entre escravidão na casa de Potifar e escravidão no cárcere. E por um único momento, providência de Deus, ele é levado ao segundo homem mais poderoso do planeta. E no fim, caminhando para o fim de sua vida, depois que seu pai morre, ele olha para os seus irmãos e diz: vocês fizeram todo mal contra mim. Existem circunstâncias difíceis, dores agudas, mas Deus converteu em bem, porque Deus é o Senhor da minha vida, é Deus quem guia os meus passos, é Deus quem faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Deus converteu tudo em bem. Então a gente pode viver sim, experimentando a paz que excede todo entendimento, mesmo sob circunstâncias difíceis, porque nós temos a garantia de que receberemos o cuidado providencial de Deus até o fim. E por fim, somos chamados a depender desse cuidado contínuo de Deus durante a jornada, porque no dia a dia nossa vida está sendo transformada à imagem de Jesus, e Deus providenciará todas as coisas para o nosso consolo e conforto. Deus providenciará todas as coisas para nosso consolo e conforto. Como resumir tudo isso? Seja agradecido pelo amor de Deus, porque a única coisa que você pode fazer é agradecer, porque não depende de você, não é mantido por você, flui de Deus em abundância e infinitamente. Seja agradecido. Fortaleça a sua identidade. Eu sei quem eu sou. Sou de Cristo, nascido nele, vivo para a glória dele, refugiado nele, escondido nele, amparado nele, fortalecido por ele, habitado por ele. Confie e descanso nesse cuidado de Deus, ainda que vivendo circunstâncias difíceis, e dependa desse cuidado todos os dias de sua vida, porque a providência de Deus te guiará até o fim. Porque na eternidade o Pai resolveu te amar, na eternidade o Filho decretou que viveria uma vida perfeita e derramaria seu sangue em obediência ao Pai para nos purificar, para que no dia a dia graça e paz nos sejam multiplicadas. Louvado seja Deus.